João 7, versículo 38. Está escrito assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Versículo 39. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido, ou melhor, não havia sido ainda glorificado. Vamos ler, irmãos, novamente. João 7, 38 e 39, diz assim, palavras de João, palavra de Jesus ao discípulo e apóstolo João. Isto, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Amém. Glória a Deus. Esta mensagem, queridos irmãos, que nós acabamos de ler aqui, são palavras do Senhor Jesus ao discípulo e apóstolo amado João. Imagine, irmãos queridos, uma pessoa caminhando pelo deserto, um sol que está quente, areia que queima os pés, tem desejo de tomar água, está com muita sede, sua garganta está muito seca, seus lábios estão rachados, e toda aquela quentura da areia e o reflexo do sol que ofusca os olhos, incomoda, toda a sua pele está suada e cada gotícula do seu suor que se mistura com areia, que queima a sua pele já tostada pelo calor do deserto e a quentura reflexiva da areia, do sol que bate na areia, e ela se sente fraca, ela se sente distante, longe, ela se sente demais longe, ela sente que naquele momento ali, queridos irmãos, naquele exato momento, a morte está se aproximando dela. Olha, e de longe vê uma sombra, ela anda, e quando chega é apenas uma miragem, não é aquilo que ela desejava. Seus lábios estão rachados, sua boca está seca, seus olhos estão queimando. Irmãos, e de repente ela vê à distância algo brilhando, igual um rio cristalino, correndo em meio ao deserto, e ela corre até lá, se abaixa, e de fato agora é água, ela bebe daquela água fresca, e sente que novamente a vida está retornando para o seu corpo. Irmãos, agora imagine ainda mais algo ainda mais incrível. Essa pessoa não apenas está bebendo esta água fresca, mas ela mesma se torna, ela mesma, uma fonte de água. De dentro dela começa a brotar rios de águas vivas que podem saciar a sede de outras pessoas. Bem, parece impossível, não é? Parece isso somente uma parábola, um conto, algo fabuloso, parece algo que não existe, mas é exatamente isso que Jesus está prometendo nesta passagem. É exatamente isso que Jesus está pregando a todos nós esta manhã, está pregando a todos nós, e que anunciou há mais de 2000 anos atrás ao discípulo e apóstolo, profeta do Senhor João, discípulo amado do Senhor. Vejamos, hoje eu quero falar com os irmãos sobre a maior promessa que o nosso Senhor Jesus fez para aqueles que creem nele, para aquele que entrega o seu coração ao Salvador, e vamos descobrir então como o Espírito Santo opera em sua vida e como você pode tornar-se uma fonte de vida também para outras pessoas. Tem muita gente hoje ouvindo que sai daqui de cima a ser pedra de tropeço, a incomodar os outros, a olhar como inimigo, a diferenciar e até ser exclusivista, achar que ele é crente e o outro não. Eu estou na verdadeira igreja, eu estou num lugar onde Deus está e vocês não estão. Isso é um absurdo, porque quando olhamos para esse texto aqui, Jesus não está ensinando ninguém a ser pedra de tropeço.
Ele não está ensinando ninguém a levar alguém para a igreja dele onde ele está ensinando a nós sermos canal de bênção para outras pessoas. Bem, vejamos então, se você ainda não conhece o Senhor Jesus, essa mensagem é para você também. Se você já é cristão, mas quer entender melhor o que aconteceu em sua vida, quando você foi salvo, quando você reconheceu o Senhor Jesus como seu único pastor, suficiente salvador, e que não há nada mais que você possa fazer para ser salvo. Não, mas você entendeu que a salvação proveio da cruz, através do sacrifício vicário de Cristo, e agora as obras que estão em você, é o Espírito de Deus que trabalha em você, não é o seu esforço, mas é Deus que está trabalhando em você. Então hoje nós vamos entender um pouco melhor do que aconteceu quando nós fomos salvos e que recebemos a mensagem do Evangelho, que fomos tocados pela palavra de Deus. Portanto, esta mensagem também é para você que é um cristão, também é para você que ouve a palavra de Deus todos os dias, está envolvidos na igreja. Louvado seja Deus, porque vamos falar sobre coisas maravilhosas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que ainda adoram o Senhor em espírito e em verdade, porque Ele é espírito. Quantos que estão aqui dizem, eu não preciso mais ouvir do Evangelho porque sou crente. Quem te disse isso? Isso é heresia. A Bíblia vai dizer por Paulo que a fé vem ao ouvir e a ouvir a palavra de Deus, e palavra de Deus é Evangelho, de Gênesis a Apocalipse, não é falar sobre sua vida. Se você tem desejo, não, se não falar de mim não é palavra, aplicar o texto é falar de mim. Errado. A palavra de Deus não fala sobre sua vida. O mandamento de Jesus é ir de pregar o Evangelho a todos, crentes e não crentes. O poder do Evangelho transformador e regenerador vai mudar tua história. Se é um homem que tem problemas familiares, quando você ouve do Evangelho, muda a tua vida. E é justamente isso que estamos falando, o Espírito Santo de Deus que trabalha no homem, que transforma o homem, que faz ele ser mais generoso, compassivo, amoroso, perdoador. E quem faz isso? É justamente este rio de águas que corre sobre nós. Talvez você nunca ouviu falar sobre isso. Por quê? Porque nega o Evangelho. Prefere falar sobre você do que ouvir de Cristo. Prefere falar da tua necessidade, que Deus vai te dar vitória ao ouvir o que é o Espírito Santo e o que Ele faz em você. O que Ele está fazendo em você, trabalhando em você. É que é muito mais fácil nós recebermos presente do que ser ensinados como alcançar esse presente. Louvado seja Deus. É muito mais fácil nós ter acesso às bênçãos do que ter acesso ao abençoador, do que ter ligação com Deus soberano. Esta condição humana que nós temos dentro de nós é condição de sedentos, de com fome, com sede. A nossa alma, ela anela, assim como a corça suspira pelas águas, nossa alma deseja pela presença do Senhor. Estamos sedentos. Há algo em nós que nos deixa sedento ao ouvir a palavra de Deus. E então Salomão vai dizer assim em Provérbios, exatamente desta maneira, 7, 27 e 28, vai dizer assim, que quando nós não colocamos a nossa vida diante do Senhor, em outras palavras, a alma sedenta pela justiça de Deus, até o amargo é doce. Ou seja, quando ela tem fome e sede da justiça, que é Cristo, a obra de Cristo Redentor em nós, tudo que aquilo que é difícil para nós agora se transforma em doce. Ou seja, se há algo amargo sobre sua vida, mas se você colocar a tua alma na presença do Senhor, ao ouvir o Evangelho e dizer assim, eis-me aqui, tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos de crente, eu quero ser transformado todos os dias, tua alma está sedenta pela palavra, o amargo agora é doce, os problemas agora não te afligem, a dor não te separa de Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Isso é Evangelho, isso é palavra de Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Antes de entendermos, queridos, a promessa de Jesus, nós precisamos entender a nossa condição sem Ele, sem Jesus. Jesus estava na festa dos tabernáculos em Jerusalém, uma festa judaica, e durante esta festa os sacerdotes pegavam água do tanque de Siloé e derramavam no altar, lembrando como Deus havia dado água ao seu povo no deserto. Assim como o maná significa e simboliza Cristo, que é o verbo, a palavra, o pão da vida, esta água também lançada no altar simbolizava a água, lembrando como havia dado Deus água ao povo no deserto.
Quando Moisés erra e peca, em vez de falar com a rocha, ele fere. Aquele movimento da água ali, queridos irmãos, foi nesse contexto que Jesus se levantou e gritou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Está lá na carta, ou melhor dizendo, aqui no antigo, virando a página, em João capítulo 7, versículo de número 37, vai falar isso para nós. Vejamos. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus estava apontando para aquela rocha que foi ferida por Moisés quando deveria falar. Ali estava apontando, aquela rocha era eu que estava lá, eu que estava dando água para vocês. E todos nós temos sede. Irmãos queridos, Jesus estava falando não de uma sede material, Jesus estava falando de uma sede espiritual. E aquele vazio que você sente dentro de você, aquela sensação que algo está faltando, mesmo você tendo tudo, mesmo você tendo paz na igreja, paz da sua casa, tudo vai bem, tem dinheiro no banco ou não, tem um carro que dá para você congregar, mas parece que há um vazio no seu coração. Parece que há algo faltando, mesmo você quando tem tudo e precisa exatamente de nada, ou às vezes precisa de algo material, aquela inquietação no seu coração e você não encontra descanso. Quantos que vai à igreja, ouve uma palavra, fala dele, fala da necessidade e de repente aquela necessidade é suprida, mas parece que algo está faltando. Parece que há um vazio no coração. Salmos 42, versículo 1 diz assim: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Cervo aqui é um animal que ficava esperando as águas, algo que só tinha gelo. Estava no gelo, e agora quando os gelos derretiam, a água descia, e ele ficava esperando, ansioso, esperando pelas correntes de águas, que agora os gelos da geleira se derretiam na montanha, as águas desciam, e eles ficavam ali esperando a empreita, a encosta das montanhas, para beber aquela água. Assim somos nós, sedentos pela justiça e pela palavra de Deus. Você já sentiu isso? Você já sentiu que algo está faltando sobre sua vida? Mesmo olhando para dentro da tua casa, aquela sensação de vazio que nada consegue preencher. Você pode ter dinheiro, sucesso, famílias, amigos, mas ainda assim sente algo está faltando. Eu vou à igreja, eu toco meu instrumento, eu louvo a Deus, mas parece que tem alguma coisa que não está dando certo. É porque você talvez não está ouvindo falar sobre Jesus, e a sua alma tem sede da palavra de Deus, ela quer ouvir você falar, ou seja, ela ouvir falar de Jesus, pregar a pessoa de Cristo. Essa sede é espiritual. Essa sede é algo que acontece de dentro para fora, é o seu coração clamando, chamando, anelando pela presença do Senhor, buscando por Deus. E nada nesta vida completa esta sede, nada nesta vida vem saciar esta sede, essa sensação de ser cura, a não ser o próprio Cristo, sua palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. O problema é que muitas pessoas tentam saciar essa sede em coisas passageiras demais, talvez como uma bebida, drogas, relacionamentos errados, saciar esta sede com muito trabalho, ou buscando por muito dinheiro, muita fama, ou tenta matar a sede bebendo água salgada do mar, em profetadas, em coisas que não transformam o homem. Quanto mais você bebe, mais você tem sede. Quanto mais vira um ópio, quanto mais você ouve falar sobre você, tropeçou, vai buscar a palavra. Vai vender? Vai buscar a palavra. Deu um problema em casa? Vai buscar a palavra. Deu um problema no serviço? Vai buscar a palavra. É sede. Por quê? Porque é o verdadeiro selo. A fonte da água da vida não está nele, não está nela. Ele não tem descanso. A sua vida é sem sentido. É uma vida cheia de derrotas. É uma vida em que tudo desanima. Prefere o leito, prefere a cama, prefere a solidão, prefere o quarto fechado, prefere os cantos solitários, porque não tem o selo da promessa, que é a palavra de Deus em nós. Louvado seja o nome santo do Senhor, que é o Espírito de Deus em nós, dizendo melhor, o selo da promessa é o Espírito. Louvado seja Deus.
Este aqui, Jesus está profetizando o selo da promessa. Espírito Santo em nós, prometido a nós. Eu enviarei sobre vós o Espírito Santo Consolador, que vos guiará e consolará em toda a verdade, vos guiará. Esse é o selo prometido por Jesus, o Espírito Santo em nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. São palavras do profeta Jeremias 2,13. Ou seja, Deus diz que fizemos duas coisas erradas. Primeiro, nos afastamos do Senhor, nos afastamos dele, que é a única fonte de água vida. E segundo, nós tentamos criar a nossa própria fonte. Nós tentamos resolver os nossos problemas da nossa maneira. Tentamos criar próprias fontes, mas elas não são cisternas cheias, elas são cisternas quebradas, elas são cisternas rotas, que não conseguem reter a água. Nada que satisfaz a mim e a você. Ouve-se uma palavra agora que fala de nós, daqui a pouco, aquilo cumpriu ou não, volta o vazio, você se torna um dependente daquilo. Você, nas provações, não recebeu o verdadeiro antídoto, o verdadeiro remédio que é o Evangelho, volta a ficar doente. Hoje está lá todo orgulhoso, orgulhosa, prepotente, arrogante. Aí vai ouvir e matar a sede na onde não tem fonte de água viva, vai matar a sede numa cisterna quebrada, vazia, justamente ou às vezes pior que você. Passa 2, 3 dias depois, está lá um vazio na alma. Continua sendo o mesmo invejoso, o mesmo briguento, arrogante, fofoqueiro, mentiroso, corrupto, faccioso. Não tem compaixão. Por quê? Porque ouviu coisas pequenas demais. A cisterna está quebrada, não existe palavra genuína, não tem evangelho. Louvado seja o nome santo do Senhor. E talvez você hoje está em cima de um leito, nessa situação, passou sua vida inteira dando ouvido para coisas que não edificam, não bebeu da verdadeira fonte da água da vida. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Nada satisfaz, porque nada foi feito para ocupar o lugar de Deus em nosso coração. Nada satisfaz, porque nada está acima do nome de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nada satisfaz, porque a graça de Deus basta para mim, para você. Louvado seja o nome santo do Senhor. E qual é a causa da nossa sede? Por que temos sede? Por que temos sede espiritual? Por causa do pecado. Porque o pecado nos consome. Quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, a humanidade foi separada de Deus, e desde então já nascemos com esta separação, com este vazio, com esta sede, distante do Senhor. Quando nós nascemos, Paulo vai dizer que todos pecaram, e por um homem, Romanos vai dizer, entrou o pecado e se alastrou em toda a humanidade. Já nascemos com o mal no coração, afastados do Senhor. Já nascemos distante de Deus. Tome para si uma criança, por exemplo, 3 aninhos, 2 aninhos, dê um brinquedo a ela, coloque outra do lado, você já vai ver o que vai acontecer. Faça isso para você ver. O mal já está em nós. Às vezes, nossa, que judiação. Não é verdade, irmãos. Está em nós. O mal já está em nós. É necessário que nós dominamos este mal. E de que maneira? Quando nós ouvimos a verdadeira e genuína palavra de Deus, este vazio, esta sede, este pecado que nos envolveu, ele agora não tem mais poder sobre nós. Não estamos mais sobre o poder do pecado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Palavras do profeta Isaías. Talvez você não saiba. O livro do profeta Isaías é uma mini Bíblia. Sabia disso? É uma mini Bíblia. Ele pega desde o homem caído até a vitória de Cristo na cruz e a sua ressuscitação. E a glória de Deus manifesta ao homem. O homem agora reestruturado. Sabia disso?
Isaías, leia o livro inteiro de Isaías, é uma mini Bíblia para nós cristãos. Isaías disse que as nossas iniquidades fez e faz divisão entre nós e a Deus. E esta sede é provocada, o muro que nós vemos aqui é o pecado que existe entre eu e Deus, entre você e Deus, e Ele nos separa desta fonte de vida, por isso esse vazio no seu coração. Por isso você às vezes se sente tão longe, tão afastado, presa na circunstância, tendo dinheiro ou não, uma casa próspera ou não, está sempre lá um vazio. Você se pergunta, Deus se esqueceu de mim, estou longe do Senhor, e qual é o resultado disso? Uma vida sem propósito, sem paz e sem esperança, sem alegria duradoura, é como uma planta arrancada da terra, por mais que você coloque num vaso bonito, ela pode crescer até uma certa altura, mas ela não desenvolve, o vaso é pequeno, o vaso quebra, e tem que ter arrancado dali, colocado em outro lugar. Vejamos, queridos, se não é assim. Não adianta você pegar um vaso bonito e tentar esconder a beleza desta planta, porque uma hora ela vai morrer, ou ela vai crescer demais, vai quebrar o vaso, procurando por raiz, terra sólida. Louvado seja o nome santo do Senhor. E por que vai acontecer? Porque ela murcha, porque ela está sem a fonte genuína, está fora da fonte verdadeira, está sem o solo propício para que ela cresça. Louvado seja o nome santo do Senhor. Portanto, se você está sentindo este vazio hoje, saiba que não é à toa. Se você está sentindo este vazio hoje, sabe que não é uma depressão sem causa, não é apenas uma tristeza passageira, é sua alma chorando, clamando pela presença de Deus, e só Ele pode te satisfazer, porque você foi criado por Ele, para Ele, e só nele encontrará a satisfação verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor. Só nele você vai encontrar aconchego, paz, amor, compaixão, reconciliação. Louvado seja o nome santo do Senhor. E há um convite aqui nesse versículo do Senhor Jesus: venha e beba. Então observe as primeiras palavras. Se alguém tem sede, ele diz, se você for bom o suficiente. Ele não diz se você é inteligente, se você merece, se você for religioso. Ele diz, se alguém tiver sede. Não diz se você é um bom marido, um bom músico, um bom conselheiro, um bom pregador da palavra. Não, ele diz, se alguém tiver sede. Se você tem sede, vá até Jesus. Se você tem sede, deseja Ele. Jesus não está procurando pessoas perfeitas, está procurando por pessoas sedentas, está procurando por pessoas que têm vontade dEle. Não importa da maneira que você esteja, Ele não veio chamar o justo. Ele não veio chamar os bons, mas os pecadores ao arrependimento. Ele não veio chamar aquele que merece ser salvo. Ele não veio para os que estão bem, mas os que precisam de ajuda, os que precisam de perdão, os que necessitam de reconciliação. Jesus faz um convite pessoal: venha a mim. Não venha a uma religião, não venha a uma igreja, não venha a um conjunto de regras, não venha participar de uma denominação que se intitula a perfeita, a certa, essa é de Deus, este é o caminho. Não, caminho é só Jesus Cristo, graça é de Deus, caminho é Jesus. Vem a mim. Ele não está dizendo, olha, você precisa agora um compilado de doutrina para você seguir para ser salvo. Não, está dizendo, vem a mim, vem a mim. Disse, a salvação não é sobre religião, é sobre relacionamento, é sobre conhecer Jesus pessoalmente, particularmente, viver a Ele. Louvado seja o nome santo do Senhor. É conhecer Jesus em toda a sua essência, é conhecer a vida eterna. Louvado seja o nome santo do Senhor. Todo aquele que se entrega a Jesus conhece, tem vida eterna. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sua sede é saciada todos os dias, porque houve o manancial, e o manancial está aqui jorrando água, e ele só tem uma vertente, e a vertente desta água é a cruz de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Se você tem sede de Jesus, beba desta fonte da água da vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Só tem uma vertente. Louvado
seja o nome do Senhor. Ela não nasce da igreja A, não nasce na igreja C, não nasce na igreja B, não usa pregador aqui e ali para ter outra vertente. Não, a única vertente é a cruz de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. E Ele quer saciar a sua sede. Você não precisa melhorar antes para vir a Jesus. Você não precisa se arrumar antes para chegar perto dele. Venha como você está, com sede, com seu vazio, com seus pecados, com suas falhas, e Jesus te receberá. Louvado seja Deus. Mas eu sou crente. A pergunta é: será mesmo? Será? Ou tem sob seu coração um compilado de doutrina, um mandamento humano? Te deram para você uma cartilha para você fazer, para depois ser salvo. Não, Jesus nunca pregou isso. Louvado seja Deus. Ele apresentou a você a salvação. Ele foi para a cruz para que eu e você fôssemos salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Talvez você está dentro de uma igreja morrendo de sede. Talvez até hoje você participou de uma denominação e nunca ouviu a palavra de Jesus do jeito que está sendo anunciado, verdadeiramente cristocêntrica, genuína. Louvado seja o nome do Senhor. Tua alma está morrendo de sede. Louvado seja Deus. Há um vazio no teu coração. Você conheceu um Jesus evangélico, gospel, não conheceu um Cristo verdadeiro, o Cristo bíblico. Louvado seja o nome do Senhor. Um Jesus, Filho de Deus, o Cristo Nazareno, o Rei da Glória, o príncipe da paz, aquele que deu a vida pelos seus pecados. Louvado seja o nome santo do Senhor, que verteu o seu sangue para remir o meu e o seu e os nossos pecados. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Jesus nunca rejeitou ninguém que veio até Ele com sinceridade. Sinceridade não é se autoproclamar, não é auto se justificar, dizer eu faço isso, eu faço aquilo como jovem rico. Não. E ser sincero, dizer e confessar os pecados. Esse sou eu, miserável, pecador. Não conheço mesmo o Senhor, não. Eu fiz do meu jeito, achando que eu podia fazer. Jesus não rejeitou nem a prostitutas, cobradores de impostos, corruptos, pessoas com todo tipo de passado. E Ele vai receber a nós todos os momentos que formos diante dEle. Ele está pronto para nos ouvir e responder. É um convite simples. Jesus disse: beba, não disse trabalhe duro, não disse faça algo, não disse se esforce muito, não disse conquiste. Ele disse beba, simples assim. Beba, louvado seja Deus. Ele não disse ore muito, ajude o pobre, ajude o necessitado, limpa a igreja. Ele não diz, faça parte de uma orquestra, cante, limpe os vidros da igreja. Não, ele não disse isso. Ele beba, louvado seja Deus. Ele só disse beba, foi o que ele pediu. Está com sede, beba desta água, louvado seja Deus, e nunca mais terá sede, ou seja, será salvo, louvado seja Deus. Não é produzir para beber depois, é beber antes, para o Espírito Santo produzir em nós. Louvado seja Deus, irmãos. Mas claro que isso é impossível. Mas claro que isso é impossível. Louvado seja Deus. Quantos aqui que hoje, irmãos, estão abrindo os olhos, as comissões dos ouvidos estão sendo arrancadas e você está entendendo o que é salvação? Louvado seja Deus. Beba. Quando você está com sede, alguém oferece água, o que você faz? Você simplesmente bebe, você simplesmente aceita. Então, não tente pagar pela água, você não tenta merecer água, você apenas aceita o convite e bebe. Não tente pagar por ela. Jesus já pagou na cruz do Calvário. Apenas beba a fonte da água da vida. O Espírito de Deus sobre nós, louvado seja Deus, está nos trazendo força, coragem. Se posicione diante da palavra de Deus, tome partido. Se até hoje você foi só uma religiosa, um religioso, comece a negar essas mensagens que não falam de Cristo, só falam de você. E beba desta água, que é a fonte da água da vida, o pão da vida que é Cristo Jesus, sua palavra. Esta é a mensagem. Deus seja louvado. Amém.